Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que a Tua vontade seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio, sei que isso é possível. Creio, Tu me proteges, me guardas, com perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. Quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, do meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser, minha vida, aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, boa noite aí para Solange. Vou agora Boa noite. para Boa Helenice. noite, Solar. Boa noite. Boa noite, Helenice. Solange, você pode ler para nós, por favor, página 269, o início da carta 8? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Só porque você chegou na chamada que você vai ler hoje, tá? Na hora da chamada. Vamos lá? Vamos, por favor. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta. Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade. Vive segundo essa verdade e evolui em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar.
aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão da verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão, qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Eu acho que a gente já leu tanto sobre essa carta. Eu, né, já usei tanto essa referência aqui, né, para falar disso, que está muito claro aí as dimensões, né, que nós vivemos, né? Eu acho que não deve ter nenhum irmão aí com dúvida sobre isso, né? Qual dimensão você vive, a real, né? Que é a atividade da consciência divina, que é a individualização da consciência universal, né? Então, se você tem dúvidas sobre isso ainda, precisa ler mais as cartas, né? Meditar mais, porque isso aí está mais do que bem batido nos nossos debates aqui, né? Nos nossos diálogos. Pode ir, Solange. Agora o importante é fazer essa comunicação com a consciência divina, né? Fazer um contato, É, como ele fala. Porque acho que todos nós já temos essa consciência, né? Esse conhecimento, mas nem todos têm a sabedoria. Ainda não conseguiram, né? Algumas pessoas ainda não conseguiram fazer o contato real com a consciência divina. Quando conseguir, aí reforça ainda mais, né? A sensação de que é isso mesmo, só pode vir por cada um de nós. Senão a gente vai ficar só no ouvir dizer, né? Eu ouvi dizer que tem uma consciência divina, ouvi dizer que tem uma consciência universal. Como a gente fala na oração, receber a consciência de que a consciência está dentro de nós e ao redor de nós, né? Procurar fazer essa integração cada vez que vai meditar, ou mesmo quando andar por um parque, né? Perceber que o mundo que está ao nosso redor é o mesmo mundo que está dentro de nós. A consciência é a mesma. exatamente. Mas essa consciência, eu entendo, né? Que essa consciência, eu vou falar o meu caso, né? Até eu conhecer até eu ter consciência desse conhecimento, eu não tinha consciência de tudo que eu conheço hoje, né? Para mim, a realidade era só esse mundo físico e depois disso a morte. Era a única certeza que eu tinha, né? Hoje não, né? Hoje eu tenho consciência disso. E tudo que eu faço na vida hoje, eu faço com a percepção do que eu estou olhando, né? Ele diz assim: o que você percebe com os sentidos humanos é apenas uma ilusão, não é a tua realidade. Tua realidade é outra coisa, né? Então hoje eu caminho com essa consciência. Tudo que eu faço hoje, eu percebo a consciência, a realidade em que eu estou e percebo a realidade da dimensão terrena, né? O que é palpável, o que eu enxergo, o que eu cheiro, o sabor que eu sinto, né? O chão que eu piso, né? Tudo isso é a percepção humana, dos sentidos, né? Dos cinco sentidos. Sim. Agora, a real mesmo é aquela que você vai fazer em contato, né, com a consciência durante as meditações e os flashes, né? E os flashes que Cristo diz, né, que nós vamos receber no dia a dia, né, fazendo as nossas tarefas rotineiras.
Pode ir, Solange. Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina, que estão ocultas no impulso egocêntrico. Este impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender por meio de experiências e erros o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. Eu achei super interessante ele dizer que a alma experimenta, né, por meio de seu corpo, a psique, e as frequências inferiores, que as frequências inferiores têm a oferecer, né? E emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. Interessante que a gente, eu antes eu repelia, né? Eu não gostava de tristeza, né? De momentos ruins, de dificuldade, né? Eu ficava embaçado com essas coisas, né? Porque eu, né? Mas lendo isso aqui, né? Lendo e relendo, eu entendo que hoje lógico, a gente está colhendo, né, o que a gente semeou, né? Tem muita coisa rolando aí. Mas também saber, acho que foi lá no início, o Roberto falou várias vezes sobre isso, né? Você tem que entender que o sofrimento que vem até você foi um plantio, né? E que esse sofrimento agora, ele vem te ensinar. Então, essa consciência também, né? De saber que essa experiência com as frequências inferiores, né? Ou seja, tudo que a gente está passando aqui, bom ou ruim, são para nossa elevação, são para nossa iluminação, né? E se você encarar desse jeito, você não vai sentir a dor como se você estiver revoltado, né? Se você se revoltar, a dor é pior, né? Então, conscientemente, se você entender o processo, você vai passar tranquilamente, doce como mel. Não se trata de ser um castigo, né? Mas sim um Ah, aprendizado, né? tá. É como ir na academia levantar um peso. Por que que a gente vai na academia, né? Para levantar peso, para suar, para fazer força, para se esforçar. Tem um propósito, né? Esse é o bom propósito. Esse é o trabalho amoroso do Pai que muita gente não reconhece, né? E reclama. Exatamente. Parar de reclamar das coisas, tudo se torna lição, aprendizado, experiência, né? Vamos. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Olha, eu, eu acho que todo mundo aqui
de uma forma ou de outra, escuta falar sobre famosos, né? E de repente acontece lá um problema, o cara entra em depressão, se suicida, casais separam, né? Enfim, essa vida dos famosos aí, né? E aí a gente percebe como que é a realidade, né? Eles têm muito dinheiro, têm fama, reconhecimento, mas a alma está vazia, né? A alma está vazia da consciência. E aí é a lei, né? Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma. Então a alma, a felicidade plena, né? Muito dinheiro, condição perfeita para a alma uma condição interessante. E aí você vai entender por que que Cristo, Jesus disse lá na... Jesus não, né? Não lembro se foi Jesus que falou isso. Que é difícil, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que... É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? O buraco da agulha, eu não sei que metáfora é essa, tá? Mas nos meus estudos lá, na época de pastor, existia um buraco na muralha de Jerusalém, né? Nas cidades, nas fortificações. Dizem que tinha um buraco pequeno, que cabia um animal de porte pequeno, né? Assim, do tamanho de uma pessoa, um adulto, né? Em pé. Esse buraco era para fuga, né, era para essas coisas assim de emergência. Então, diz os historiadores, né, que o buraco da agulha era esse, né? Coincidentemente, chamava buraco da agulha. Então, mas eu não sei se era isso. Eu acho que Jesus podia estar falando. Também não sei se naquela época tinha agulha como tem hoje, né? Também não sei. Então, mas provavelmente sim, né? Então, você entende por que que uma pessoa rica que está preocupada, né, com todos os seus afazeres, né? Muitos negócios, a fama, né? Requer muito tempo de dedicação, as celebridades, enfim, tudo isso, tudo que você faz em função do ego, ocupa muito tempo seu. Tempo que você nem tem, né? Que geralmente é mais de 12 horas, de 24 horas que o tempo que a fama precisa, né? Então, faz sentido o texto aqui, faz sentido, né, o versículo, né? Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, irmãos, ele requer abrir mão, né? Você, você tem que abrir mão de algo para entrar no reino dos céus. E é algo que o teu ego deseja ardentemente, né? O nosso ego deseja ardentemente. Então, por isso que é difícil. Porque se você não abrir mão, não vai dar certo, né? Mais alguém aí? Pode continuar. Preservando a Então, personalidade. Pode falar, Bonfim. eu vejo assim que o rico é mais difícil de perceber isso, porque quando ele tem alguma dificuldade, ele acaba, né, tem dinheiro, ele vai viajar, ou compra uma coisa, né? Então, ele um tipo de uma fuga, né? Para não se olhar para dentro, né? Já o pobre não, o pobre ele tem, é mais fácil ele começar a perceber, falta assim que eu falo, né? O material, a doença, né? Para quê? Ele começa a perceber, né? A buscar, né? A fazer pergunta por que daquela situação, né? Digo já é mais difícil, porque o dinheiro tem algum problema, ele fica vivendo para coisa e vai se iludindo com aquilo lá, né? Então não vejo que seja por isso, né? O dinheiro incentiva o consumo, né? Incentiva demais o Sim, consumo. E o ou ele consumo é compra uma coisa, coisa, ou é, viaja, né? Então acaba se consumo é iludindo. egóico, né? Muito egóico. É, E no sofrimento, a maioria das vezes é que as pessoas buscam a Deus, né? Buscam o consolo ou buscam é, a resolução do problema, né? As pessoas ajoelham, oram, pedem, né?
choram, abrem a alma, se compadecem, né? Então, por isso ele fala essa coisa do sofrimento, né? A minha mãe contou uma história hoje, na hora do almoço. Ela morou 2 anos em Portugal. E ela trabalhou lá na casa de uma pessoa, né? Um familiar. Esse que um dia ela contou para ela, ela tinha, ela tinha comprado o terreno dela no céu. Aí a mamãe perguntou, como assim? Falou assim, não, eu fui lá no Vaticano, né? Eles vendem lá, eles têm lá um negócio que eles vendem e você compra o seu lugar no céu. Eu tô tranquilo, depois que eu morrer, eu tenho meu lugarzinho lá no céu. A mamãe ficou besta, assim. Como ela falou com tanta naturalidade, né? Isso, né? Eu nunca ouvi isso, não, gente. Por favor. Eu não Pois vi. é, pois Tem é. muito. Legalmente. Antigamente tinha Isso, mais, ó, né? Mas é os porque a portugueses são família do meu muito marido católicos, né? os pais são portugueses. A mãe nasceu aqui, mas os pais são portugueses. Os avós do meu marido. Então, assim, eu sei muita coisa que eles falam. Agora, essa coisa de comprar, Pois depois eu é, vou até porque perguntar para ele. essa senhora, ela é de idade já, porque a mamãe cuidava dela, né? Hum. Senhora já de idade. Dona Preciosa, o nome dela era Dona Preciosa. E Ô, ela falou Rodrigues, para minha mãe, oi, mas os acontecimentos das nossas vidas não é de acordo com as nossas crenças? sim, Essa mulher, será que realmente, quando ela desencarnar, ela não vai estar lá no terreninho que ela comprou? A imaginação dela, sim. Hã? Da Disneylândia dela, ela vai. Na Disneylândia dela, mas ela vai estar lá no terreninho dela lá, que ó, ela comprou. ô, ô Solange, ó, Na casa. existe crença tolerável e crença intolerável, né? Porque assim, na Idade Média, não, antes da Idade Média, né, na época depois da morte de Cristo, quando a igreja, né, ela era um império, vocês sabem, né, que a igreja vendia as indulgências, né? A igreja É, vendeu, literalmente ela vendeu, né? é. E só comprava quem era nobre, quem era rico, né, milionário, né? Por isso que eu tô falando isso, Isabel, porque essa pessoa que a mamãe trabalhou, ela era abastada, né? Uma pessoa muito rica, uma família de muitas posses. Então, as pessoas têm uma ideia, essas pessoas que têm muito dinheiro, elas têm uma ideia da vida é muito diferente, entendeu? Da realidade. Para eles, o mundo é outro, né? Mesmo estando aqui. Eles acham que pode tudo. É impressionante o negócio. Crença. É, É, justamente por eles estarem aqui com muita grana, acha que pode comprar até terreno no céu, né? impressionante. Eu fiquei besta quando eu ouvi. Mas, né? Se lá atrás venderam, agora eu acho que vendem também. Deve ter um carnezinho, alguma coisa aí, né? Aqui no Brasil deve estar vendendo a prestação, né? É, As pessoas se sentem especiais, né? exatamente. Inclusive a mídia, o mundo, né, faz com que a gente se sinta especial. Quando a gente vê lá aqueles vídeos dizendo, ah, se você sabe ler e escrever, você faz parte de 25% da humanidade. Você faz 3 refeições por dia, você faz parte de 5% da humanidade. Se você ganha mais de 3 salários mínimos. Então dá a impressão de que, né, a gente é especial. Você fez uma faculdade, né? Então você faz parte de uma elite, né? Você tem uma casa própria, você faz parte aí de 2% da humanidade. Então o ego se sente especial, né? De todo jeito. Achando que quando morrer vai para o céu mesmo, né? Se comprar um terreno, tá garantido. Você já falou bastante sobre isso aqui nas reuniões, né? E a gente hoje eu estava pensando nisso. O que é que eu tenho?
de real aqui nessa terra, nesse mundo físico, né? A gente tem que fazer essa pergunta de vez em quando, né? O que é que eu tenho de real aqui? Nada. Nada. Porque se tudo é a manifestação da consciência, né? Tudo que é físico é manifesto da consciência, de forma visível, né? Palpável. Então, se tudo é consciência, então a casa que eu moro não é minha, o carro não é meu, a terra que eu piso não é minha, nada que é meu. Tudo é consciência. Então, se o cara bater no peito e dizer assim, eu sou rico, eu posso, eu faço e aconteço, ele está muito enganado, né? Ele está soberbado de ego. É a sua Coitado. experiência no teatro, né? É como você vai É. encenar o papel, né? Nessa próxima novela, você vai ser o rei do gado. Aí você monta num cavalo, né? O cavalo não é seu. Você usa uma roupa que é do manequim, né? Do estúdio. Não é a sua roupa. Você anda num carro que não é seu, né? Mora numa casa lá, numa fazenda que não é sua. É tudo cenário, né? A gente está aqui num cenário. Nosso corpo é a mesma coisa, né? Então, realmente. Essa é uma situação, não sei se tu lembra que tu falou assim, ah, se você tiver um carro, e a pessoa, tu lembra que tu até perguntou assim, pessoal, né? Se você tiver um carro e a pessoa precisar desse carro, você... O Vladimir estava nessa reunião, ainda até debateu aí. É, se você tivesse um carro e a pessoa precisasse do carro, ou pedisse o carro, sei lá, enfim, uma situação que você tivesse que dar o carro, você daria? Né? Tu perguntou, né? E aí foi um maior fuzuê aqui na sala, né, pessoal? Por quê? Por que que é difícil você fazer isso? Você se dispor a fazer isso? Porque você está pegado ao bem material, né? Isso é egóico. Isso é puramente egóico. Quem tem a consciência não se prende. Quem tem consciência não pega aqui. Por quê? Cristo fala sobre isso, né? Porque você sabe que quando você dá, o que é que diz na oração? Tu és como é que é? Plena ou perfeita satisfação de todas as minhas Todas as minhas necessidades. Então, se é todas, não falta nenhuma, né? Então, a gente deveria se desprender com mais de pronto, né? Prontidão logo de imediato. Não tinha que pensar. Então, mas o que que é necessidade para nós, né? Porque a oração não está falando da necessidade do ego. O Não. celular tem, acho que uns 4 anos. Mas tem gente que todo ano troca de celular, troca de carro, troca de casa, sei lá, né? Relógio, roupa. Todo fim do ano tem que comprar roupa nova. Mas a pessoa tem para isso. Vou dizer que ela, inclusive, movimenta a sociedade, né? Ainda bem que ela tem e ela gasta, porque se ela fosse uma pessoa avarenta, ela está ganhando e guardando. Guardar dinheiro só faz bem para o banqueiro, porque o banqueiro empresta esse dinheiro, né? A uns juros que o pobre não pode pagar. Então, se você consome, se você gira a máquina funciona. A gente já viu, né? Fica em casa que a economia arrebenta. E não é isso. Então, você tem que gastar. Mas para você gastar, você tem que ganhar. Só que a pessoa que ganha pouco, ganha um salário mínimo, dois, ela não pode gastar desse jeito. E ela tem que comer. E ela gasta 70% do salário dela em comida. Uma pessoa que é abastada, que é rica, ela gasta 10%, 5% do salário dela em comida. E come melhor do que a pessoa que ganha 2 salários mínimos, né? Mas ela tem que girar, é ela quem dá emprego. Imagina, se a pessoa é rica e põe o dinheiro tudo na Suíça, que está rendendo lá e, né? E ela ganha muito e gasta pouco. É o avarento. E isso faz mal para todo mundo, né? Agora, quando você consegue distribuir, por exemplo, imagina hoje, se você tem uma renda,
né, tem um dinheiro guardado e esse dinheiro guardado rende 50 mil reais por mês para você. Você pode continuar mantendo o seu padrão de vida, modesto do jeito que é. Pode continuar morando na mesma casa. Você pode ter uma televisão melhor, um aparelho de som, um celular melhor, mas também não precisa trocar isso todo ano. E aí pega esse montante excedente, ou uma grande parte dele, né? Vamos dizer que você vive aí com 10 mil por mês, mas ganha de renda 50. Se você pegar 20 ou 30 e distribuir melhorando a vida de outras pessoas. Você não precisa dar esmola na rua, mas você pode investir num vizinho, num parente, num amigo, ajuda a montar uma lojinha, cuida de alguém, né? Por um tempo, ensina a pescar, lógico, e depois mantém essa pessoa por um tempo até ela conseguir se gerar, né, por si própria. Aí você está aplicando bem o seu dinheiro. Aí a coisa funciona. Você tá, fazendo o que o amor pede para que seja feito. Você está alimentando, curando, protegendo, está nutrindo, está ensinando, né? Porque senão não tem valia, não tem sentido. Você vai morrer lá com dinheiro no banco, não vai acontecer nada. Mas é questão de ponto de vista de cada um, né? Tem gente que tem medo de ficar pobre, mesmo sendo rico. O pobre às vezes tem medo de ficar rico, justamente para não conseguir o reino dos céus depois, né? Mas ponto de vista. Tenha pouco ou tenha muito, se você tiver com pensamento, palavra amorosa, você vai estar no reino dos céus, vai estar expressando o Pai. Porque você pode compartilhar o pouco que tem. E é o que a maioria das pessoas mais humildes fazem, né? Compartilham o pouco que tem. E muitas vezes quem tem muito não quer compartilhar nada. E esse vai ser difícil, entrar no reino dos céus. Continuamos? Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual às de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Isso é riqueza. Isso é aquele mundo mais abundante que o Cristo fala. Né? Uma vida mais abundante. Depois ele explica para a gente que para muita gente, a abundância pode ser dinheiro só, né? Mas essa é a vida abundante. E essa riqueza aí, ela é vibracional. Essa é sua. Essa Quando é a você riqueza. desencarnar, você continua com essa mesma riqueza. É um estado de consciência, isso aí. Essa a gente leva, né? A outra, É. material, a física, ela vai ficar. Assim como o corpo, né? E nesse estado de consciência, a alma não precisa mais dessas experiências de dor, né? Não, Não acontece mais, né? não. Aí já não necessita mais nem mesmo reencarnar. A É. reencarnação fica numa coisa, porque se a gente for pensar bem, a reencarnação, ela não vai acabar nunca. Porque toda vez que a gente vem para cá, a gente vem inconsciente, ignorante, né? Até do que deveria fazer.
E a gente vem para cá e faz muito mais besteira e bobagem do que coisa certa. Mesmo durante o dia, quantas coisas erradas a gente fez hoje, quantas coisas certas a gente fez hoje. Deixar de fazer uma coisa certa já é uma coisa errada, né? Quantas vezes a gente deu mais ouvido ao ego hoje do que à nossa essência? Se a gente conseguisse ponderar ou fosse escrevendo durante o dia, né, anotando num caderninho, a gente ia ver que no final do dia, se passar régua, a gente está sempre no vermelho. Ué, se hoje a gente já tem uma consciência, né, sobre o que é certo e o que é errado, e há uns anos atrás a gente não tinha, e a maioria das vezes as pessoas não têm, vai reencarnar por quanto tempo na eternidade, né? Então, Cristo, ele fala para a gente, igual a Solange falou, né? A gente desencarna e vai lá para o nosso estado vibracional, né? Por isso tem muito crente que quando desencarna está nos galpões lá deitado esperando a segunda vinda de Cristo, né? A gente cria isso. Hoje, com a nossa consciência, eu já tenho certeza que o inferno não existe. Não existe, mas eu posso criar. Como co-criador que nós somos, a gente pode criar o nosso próprio inferno. E a gente pode estar vivendo no inferno se a gente quiser criar esse inferno para nós. Se seu marido te trai, sua esposa te trai, é uma experiência ou é um castigo? É um inferno ou é um aprendizado? Estou pagando o que eu fiz na vida passada para minha esposa, para o meu marido. E aí eu vou viver no meu inferno, eu vou viver na minha escola. A partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, não existe mais o inferno. Existe uma escola, tá bom, estou aprendendo. Estou pagando? Tá bom, estou pagando. Vai passar? Passou. É uma prisão escola. Eu sempre associei a palavra help com essas quatro ideias, né? A reencarnação ela pode ser um hospital, ela pode ser uma escola, ela pode ser um lar ou ela pode ser uma prisão. Para a maioria das pessoas, parece ser uma prisão e um hospital. Para algumas pessoas é escola e para uma minoria é um lar. Se a gente conseguir entender que aqui é a nossa vida, a gente está no lar, onde o pai e a mãe, né, estão em casa cuidando da gente, tudo fica bem mais fácil. A doença vai ficar mais fácil, os ensinamentos da escola da vida vão ficar mais tranquilos de compreender, de assimilar. E, né, eventualmente, como Cristo fala, nossa vida não é toda ela uma paga. Os pagamentos vão acontecer uma vez ou outra, mas é espaçado. Você está sentindo que você está pagando uma dívida hoje? Seu dia hoje foi pagar uma dívida? Porque assim, às vezes o filho da gente, né, o pai, a mãe da gente, o irmão da gente, a gente pode ver como um karma. Então você pode falar, bom, estou aprisionado, né, na minha mãe, estou aprisionado no meu filho. Ou pode estar, né, dizendo, nossa, essa doença, né, seja o que for, pode durar a vida inteira, né? É uma situação hospitalar, né, uma situação de doente. Mas a gente pode se libertar disso. E a doença não ser uma coisa, um castigo. A própria doença pode ser um ensinamento, né, uma escola. E se a gente mantiver a perspectiva e o conhecimento sobre esse lar, a gente pode ser um prisioneiro, pode ser um adoentado, um acamado, e a gente vai estar no lar. A gente vai estar aprendendo, mas dentro de casa, no conforto de casa. Isso é muito bom, porque é só uma experiência.
a próxima encarnação, a próxima vida, o próximo estágio. E Cristo fala para a gente vai passar daqui para uma dimensão superior. Só que a gente vai aceitar isso? Você está pronta para ir para uma festa de gala? Você está pronto? Você tem o smoke para ir na festa de gala? Seus pés estão limpos para você entrar numa festa de gala? E se a gente tiver com os pés sujos de lama, a gente não consegue entrar. E isso é um pouco mais profundo, né? Porque isso é a cada pensamento, a cada instante, é o que a gente traz no coração. Está trazendo mágoa de alguém? Está trazendo rancor? Está trazendo ódio? Para quem pode ver, para quem enxerga a gente, vai ver se a gente está numa cor brilhante e luminosa ou se a gente está aí numa cor escura. Se tiver com essa cor escura, não entra na festa. Então a gente precisa estar realmente vigilante para não ficar muito tempo nessa sujeira. Para quando chegar o momento do desencarne, não ir com medo, não ir com apego e não ir com culpa. Apego, culpa e medo vão levar a gente para outras dimensões inferiores. Para ficar numa dimensão inferior, a gente já está aqui, né? A gente está aqui justamente para dar esse salto. Eu vou falar um pouquinho da história para vocês entenderem. Antes das cartas, eu nasci numa família que o, meus avós paternos, eles não queriam, não quis o casamento com a minha mãe. Então, eu fui o fruto de dessa união, o que eu passei 60 anos da minha vida tentando entender o que eu passei. Depois que eu conheci as cartas, antes eu tinha ressentimento, não tinha ódio, né? Mas eu tinha ressentimento de todos os meus pais e dos meus avós. Mas era aquele sentimento de não compreender o que eu passei, né? Depois das cartas, eu conheci as Bonfim, cartas. pega o seu microfone, Bonfim, pega o seu microfone e põe mais próximo da boca, porque o seu áudio está falhando. Isso, por favor. Então, tá ouvindo agora? Sim, melhor. Então, é, eu não entendi, até os meus 60 anos eu não entendia o porquê que eu passei essa situação. Aí depois eu lendo as cartas, eu sabendo que isso é experiência, cada um tem a experiência nossa, né? E depois eu acabei também descobrindo por que os meus avós, os meus pais, né, me tratavam de uma certa maneira, né? Foi porque o meu avô paterno, minha avó, a minha mãe tinha descendência negro, né? Era cor branca, mas era descendência negra. Então, esse ódio todo veio em cima de mim, né? Que eu fui o primogênito, né? Os meus irmãos já não teve tanto, muito que de mim para os meus irmãos por 4 anos. Então, ele já tinha aquela aceitação, né? Mas comigo foi a vida toda. Eles tinham sentimento de amor e ao mesmo tempo de ódio por essa que eles também hoje eu entendo que eles também não compreendiam, né? Eles antes eu culpava eles, eu tinha ressentimento, não perdoava, né? Comigo mesmo, né? Mas com eles sempre estava eles bem, né? Mas no meu interior. Depois recebi as cartas e comecei a estudar, me libertou. Então hoje eu dou graças a eles, tudo que eu passei, sabe? Porque eu estou aqui hoje porque eu busquei, né? Eu nunca ofendi eles, assim, nem em palavras, nem em pensamentos, nem em sentimentos. E hoje as cartas
eu não troco a leitura. Eu acho que é uma relíquia minha que eu não troco as cartas, me libertou uma fortuna do tipo Ramos, sabe? E me libertou totalmente disso aqui. Então, hoje eu vejo que tudo que nós passamos são experiências. A partir do momento que eu comecei a compreender, qualquer situação que vem para mim, eu resolvo tranquilamente. Tá? A minha situação continua a mesma, né? É física, né? Financeira, mas mentalmente eu estou tranquilo. Então, as cartas me libertou disso aqui, sabe? E eu não tenho intenção de nada aqui na Terra assim, de fisicamente, sabe? É lógico que conforto é bom, né? Eu vivi várias situações, mas as cartas, para mim, é o meu tesouro. Eu não troco por dinheiro nenhum. Esse conhecimento aqui. E agradeço todo dia a Jesus, sabe? Porque, né, através dele, né, e hoje ele está na consciência crítica, mas ele é um irmão que a gente deve agradecer todos os dias, sabe? Então, se hoje eu enfrento qualquer situação, sem problema nenhum, hoje se precisar enfrentar Papa, eu converso, eu tenho a mesma, hoje eu tenho essa consciência, todos somos iguais, né? Tanto quanto um, um mendigo, né, que eles falam, um mendigo, assim, situação, ou então, poderoso. Então, hoje eu não vejo mais essa diferença. Eu tenho consciência de cada um está no seu devido aprendizado. Então, quem tem conhecimento das cartas, né, eu acho que é liberto, é liberto. Já os meus irmãos, eu falei com eles, eles eles amarraram isso aí, sabe? Aquela situação, e isso me faz sofrer, né? Porque eles não entendem, né? Eu entendo, né? É, Esse é o meu sofrimento hoje, que essa internação do meu irmão que está lá, eu sei por quê, né? Mas ele não consegue entender. E a gente sofre porque não consigo explicar para eles, né? Para libertar também disso aí, sabe? mas Mas é o graças a tempo, né, de Deus, cada um. foi. É o tempo de cada um. Não tem É jeito. o tempo de cada um. Não está É. maduro Então, ainda. cada um tem seu tempo. Então, É, tem o tempo do amadurecimento, né? eles precisam passar, né? Hoje eu vejo assim, qualquer situação que eu vejo no irmão, né? Não só irmão de sangue, né? Qualquer irmão, todos vocês, nós somos irmãos. Então, antes eu tinha pena, tinha dó, né? Hoje não, né? Hoje eu vejo que a gente tem compaixão, né? Então, É, qualquer situação que alguém está passando, tem compaixão e principalmente, pelo menos em pensamento, sentimento, você tenta ajudar, né? Então, mas eu sei que eles estão passando, né? Fazer o quê, né? Enquanto eles não conseguirem se compreender, né? Eles vão estar na situação, né? Infelizmente. sim. Continuamos? Eu só Bom, falar mais uma coisa aqui. Você estava falando de reencarnação, né? Eu estava lembrando aqui, e esse foi um tema que durante muito tempo eu viajei nessa maionese aí, muito tempo. E aí aqui nas cartas tá bem claro o que que é a reencarnação, né? Tá muito claro isso aqui. Realmente existe a reencarnação. Vou falar do ponto de vista das cartas, né? Página 194, carta 5. Se toda a matéria, parágrafo segundo, se toda a matéria voltasse à sua forma original, ou seja, se o corpo morre, né, se desaparece o corpo físico, as partículas voltasse à forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos
e no final dariam forma a outra criação, outro ser material, né? Os impulsos são para sempre. Ele está falando dos impulsos originais, pai e mãe, né? Hum. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Então, o processo de encarnação, ele é simplesmente as partículas tomando forma, que é a construção, né, do impulso, da vontade do pai, a mãe dá forma às partículas e vem a manifestação física, né, da consciência. É só isso. Quando o corpo falece, quando o corpo, a matéria desaparece, volta a ser partícula. A mãe trabalha essa partícula para fazer outra matéria e a alma, que é a chama divina da consciência, né, divina, que é injetada no corpo físico, né, através do pai, do óvulo e do espermatozoide, né? Então, esse é o ciclo de reencarnação. Por isso que a alma é que tem essas experiências, né? A alma que realmente tem essa experiência, e não o corpo. E é uma coisa que parece algo reciclável. Se a gente imaginar, né, fazer um objeto de barro, enquanto o barro está mole, você consegue moldar. Aí você cria um copo. Aí o copo seca, você tem utilidade dele como copo. No fim, o copo quebra. Você moer aquele barro, né, de novo, transforma em pó, do pó ao pó, né? Mistura a água e faz um prato. O prato seca e você utiliza o prato durante alguns anos. Um dia o prato quebra, deixa de ser prato, você moe, né? As partículas de poeira voltam, mistura com água e faz uma jarra. É uma outra experiência, né? Mas o Ah, barro ali, as partículas são as mesmas. A experiência exatamente. vai ser diferente, né? A alma está encarnando num copo, num prato, numa jarra, né? Exatamente. Uma analogia bem simples. Isso é a reencarnação, literalmente, né? Como ela acontece. Não tem outra explicação para a encarnação, é mito. Então, mas isso é a experiência. Na carta 9 ele fala o tema reencarnação. E aí ele explica que a gente pode se cansar na 337. Carta 9, 337, reencarnação. É o fim da carta. Aham. E Ah, é verdade. é, Mas, mas essa reencarnação aí, Roberto, ele está falando da experiência, né? mas ele tá, você vê, eu acho que ele deixou isso por último, porque ele está dando uma escolha para nós. Ele está avisando para nós. Assim que você se cansar dessa experiência de nascer vermelho, de nascer amarelo, de Aham. nascer púrpura, você pode escolher só agora o branco, transparente, sem cor. Você não precisa mais reencarnar. Porque Pois é, mas desse ponto de vista aí, desse ponto de vista, é a questão de consciência. Por exato. quê? Porque o tomar forma humana é a reunião de partículas, né, com a injeção da vida divina. Isso é encarnação. E desencarnação é quando é quando a matéria se transforma em volta à partícula elétrica, né, para como é que você falou aí? É, É reciclável, né? reciclar, né, para ser reciclado, É, tá certo? Pelos impulsos originais. E a consciência divina volta, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse processo de encarnar e reencarnar, vamos dizer assim, é uma lei, é uma regra, é um processo natural. Agora, essa reencarnação final, eu entendo que ele está falando aí, que se você, quando você, ele não diz na carta, olha, procure se iluminar antes de você passar dessa dimensão para a próxima, porque você não precisará voltar.
você vai só avançar. Eu entendo que ele está reforçando exatamente isso, a questão da consciência, né? Então, mas o que é essa iluminação? Esse é o detalhe. Quando você entende sobre a sua iluminação, você pode se libertar e não voltar mais. Exatamente. Vou falar para uma coisa para vocês aqui, é até meio chula, mas é assim, não existe filme de pornografia que seja inédito. E eu lembro disso porque eu vendia filmes quando era bem mais jovem, bem mais jovem. Eu continuo, mas era bem mais. Todos nós, né? A gente era jovem há mais tempo. Mas assim, aí o gerente falou, não, não existe lançamento de filme de pornografia, porque é sempre a mesma coisa. Verdade. E é sempre a mesma coisa e continua vendendo até hoje. Tantas pessoas procuram assistir a pornografia, mas ela é sempre a mesma. Pode mudar o ator, a atriz, né? Mas é sempre a mesma. E se a gente cria na nossa cabeça uma ilusão de que, eu queria ser rico, eu queria ser branco, eu queria ser amarelo, eu queria ser africano, eu queria nascer na Suécia, eu queria ser americano, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de Fórmula 1, eu quero ser bailarina. Você vai voltando. São experiências que você deseja. E o Cristo fala aqui nas cartas, muitas vezes o que a gente deseja nessa vida pode se realizar numa próxima encarnação. Quem é que está desejando ser isso ou aquilo, ter isso ou ter aquilo? Eu queria tanto ter uma casinha, um sítio, ter uma fazenda, uma casa com piscina. Tá? Vou deixar você ter uma casa com piscina na próxima vida. E aí na próxima vida você tem a casa com piscina, mas queria ter um avião. Tá? Nessa vida não vai dar. Mas na próxima você vai ter um avião. E assim vai. E assim a gente volta o tempo todo. Agora, quantas pessoas querem a iluminação? Quantas pessoas querem transcender? Quantas pessoas largam o apego? Esse meu marido, essa minha esposa, quero estar eternamente com ele, com ela, com meu filho. Não sou Eu vou ninguém te sem amar, eu você. vou te amar até a eternidade. Então você está junto, você está amarrado lá com seu cachorro na coleira. Seu cachorro está na coleira e você também. A gente está atrelado. Oi, Oswaldo, quer falar? Oi, não, só estou ouvindo aqui. E aí a gente vai ficar retornando, porque são só experiências. Imagina, você é um ator. Você, desde pequenininho, queria ser ator. Aí foi para a escola, fez lá o teatro, entrou na Globo, ficou famoso e tá com quase 90 anos, mas ainda está atuando. Faz uma ponta numa novela, faz um filme e continua sendo ator. Quando você desencarna, você vai querer ser o quê? À toa. Na verdade, esse tema aí ele é instigante, né? Porque esse trecho que o Rodrigo citou no início da carta 5, do grande desejo do Cristo, de nos preparar para elevar a nossa consciência na vida atual, para facilitar a nossa transição, para ser uma transição feliz. Eu entendo que é a transição dessa dimensão para a próxima, para a próxima da espiritualidade, e a vinda ou não vai depender disso aí que o Roberto está falando, os anseios que a alma ainda carrega, algo que ela não conheceu e ela quer, ou ela quer compreender melhor o que ela já conheceu, mas e aí ela vai escolher o projeto de vida dela para poder retornar. Agora, o que ele fala é para eliminar as correntes do medo,
da gente. O medo da morte. É o medo do novo, do desconhecido. Para a gente ficar... Você ficar num estado de ser extasiante, que foi falado muito aqui sobre o reino dos céus, de quem entra e quem não entra no reino dos céus. Entra no reino dos céus aquele que consegue criar o estado de felicidade interior, independente das coisas que tem. Não é a riqueza material que define isso. Porque se fosse assim, o Salomão não teria ficado do seu estado de transcendência, de felicidade tão grande e de sabedoria tão grande que ele alcançou, sendo cercado de tanta riqueza. Tanta riqueza. Então, a riqueza que o Cristo ele fala é a riqueza aquela riqueza que está inquietando o seu coração. Quando você está apegado àquela riqueza, você não consegue o estado de paz, de tranquilidade, de mente, de sossego interior, que é isso que o Cristo fala que é reino dos céus. Então, a mente está sempre ocupada com aquilo que ele tem. Se ele tem a fazenda, ele está na praia passeando e a mente dele está lá na fazenda dele. Ele está preocupado com as vaquinhas, está preocupado com aquela que está perto de parir o bezerro, está preocupado com a onça que está comendo alguns bezerros dele, ele está preocupado se o caseiro está fazendo o serviço certo, se está dando comida para os porcos direitinho, para a galinha, se é o empresário, ele está preocupado se o funcionário está trabalhando bem, desempenhando aquelas funções, se é aquele que ele ficou no lugar dele, não está trapaceando ele. Então, a mente está sempre ocupada com aquelas coisas, porque ele está apegado àquilo. Uma vez desapegado dos bens, você pode estar cercado deles, mas mesmo assim você está no reino dos céus. Você está no reino dos céus porque o reino dos céus é um estado de paz, um estado de mente, de tranquilidade, de serenidade tal, que nada ao seu redor é capaz de tirar a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade. Então, e é nesse estado que o Cristo quer que a gente esteja, desapegado até de nós mesmos. Para, na hora da transição, isso ser um estado de ser extasiante, que ele fala que as almas iluminadas são essas almas que estão sob a luz da consciência divina, que ela já está, em grande parte, inundada pela consciência divina. E a consciência está suficientemente limpa para isso. Para ela transcende isso, e aí quando vem a morte, isso é um ato de gloriosa satisfação. Não um horror como a gente encara, ou encaramos até agora. Hoje, eu confesso para vocês que hoje isso é uma coisa muito natural no meu coração. Mas eu já fui desse quadro aí de preocupar muito com isso. Então, eu já sinto que já está mais tranquilo. Mas pode até o mendigo da beira da ponte ser um rico. Se ele for apegado àquele saco de coisa deles lá, que ninguém pode pôr a mão, ele está preocupado com aquele saco de coisas ali, que tem porcarias lá dentro só, mas ele está valorizando. E aí ele é rico. Esse cara nunca encontra paz interior. Ele nunca vai harmonizar isso. Então ele é rico, na acepção da palavra do Cristo. Então todo aquele que está apegado àquilo que ele está experienciando, principalmente se ele está na posse, se ele é apegado à esposa, se ele é apegado a filhos, se ele é apegado aos bens, se ele é apegado ao cargo, igual no meu trabalho mesmo, pessoas aposentavam e ficavam lá, indo lá para o trabalho, indo lá, não ganhando mais nem um centavo a mais, mas só para ele estar ali, apegado. E aí, a vida é curta. Então, eu acho que é esse estado de ser extasiante, que a gente está entrando nele, que a gente já goza dele, a gente levanta de manhã hoje, vai escovar os dentes, você se olha no espelho, a mente já está sossegada, ela já está mais cheia de louvores e muito menos, mais vazia de preocupações. Você olha lá e você fala, Pai, escovando assim, gratidão por mais esse dia, gratidão por ter acordado, gratidão pela tua vida em mim, e gratidão por estar inundando o meu universo. Eu sinto que eu estou sendo inundado pela tua bênção.
Então, e que essa consciência boa, essas características boas, essas características douradas, que elas vão ganhando forma em mim e no futuro ela seja a minha própria consciência. Tá? Esse é o estado de reino dos céus. Não tem outro. E ainda que, por exemplo, os loteadores aí, que eles pensam em termos materiais, eles vai querer, onde é que é a cidade que eles querem morar? Lá onde tem o trono de Deus. É lá onde Deus está reinando, lá com o cajado na mão, e julgando esse, premiando aquele outro. É nesse lugar que estão vendendo os lotes, eles estão comprando. Mas nós podemos muito bem construir o reino dos céus aqui nesse lote da terra mesmo que nós temos. Nesse apartamento, nessa casa. Aqui, o reino dos céus pode ser trazido para aqui. Se ele pode ser trazido aqui para o meu lote, para a minha casa, para a minha comunidade, por que não aqui? Né? Eu não vou levar esse lote, mas eu posso trazer o reino dos céus para aqui em vida. E se eu fizer isso de forma totalmente consciente, desapegada, a hora de passar para a próxima dimensão, eu estou livre. E só quem passou pela experiência de quase morte sabe do que eu estou falando aqui. Não existe nada depois do muro. Existe você. É você com você mesmo. Então, isso já acalenta o nosso coração. Era só esse pouquinho aí, esses 2 centavos aí que eu queria dar aí na prosa. Legal. Eu uma vez ouvi um ditado que diz que rico não é o que muito tem, mas é o que pouco precisa. E é tão mais simples, né? Se você faz uma refeição frugal e se sente feliz, né? Você pode... Também tem um ditado que diz que você pode deitar numa cama de espinhos e se cobrir com pedra. Enquanto que o outro, né? Se ele não tiver essa consciência, ele está num palácio e está sofrendo. Tem pessoas ricas que eles anseiam por participar de uma festa de um pobre, por exemplo, um casamento, uma festa de casamento de uma família mais humilde, mais de classe média baixa. Eu falo assim porque tem alguns conhecidos. Porque na casa deles, no almoço, é assim: 4 pessoas, um tomate partido em cruz. Cada uma fatia. É uma panelinha com arroz, para cada um colocar uma colherzinha de arroz. Uma colherzinha de feijão. E um ovo frito para cada um. Carne quando tem. Ou se tiver a carne moída, uma bolotinha para cada um. No pobre, não. O pobre é prato de pedreiro. O cara se esbalda mesmo. Ele, ali é como diz o Bonfim, sabe muito bem do que eu estou falando, é a panelada de buchada, é a panelada de feijoada, e ali, se é galinhada, é aquele monte mesmo de comida. Então, quando o rico vai lá, ele fica maluco. Ele come de tudo. E come muito. Então, você vê, olha aí a diferença do rico e do pobre. O cara tem muitos bens, mas ele é pobre. Ele é pobre. E ele é rico na acepção do reino dos céus, ele é rico, porque ele não aceita outra condição. Mas ele é apegado ao que tem e ele tem medo de ficar pobre um dia. Então, Mas, é João, por isso ele se priva muitas vezes. Oi. já que você está explicando esse detalhe entre o rico e o pobre, mas por que o rico é tão miserável na hora da comida? Se ele tem dinheiro suficiente, ou até demais? Não entendi essa... Por conta do apego aos bens. Né? Por conta do apego. Os bens têm muito valor para eles. Ó, ele come uma fatia de tomate, uma coisinha lá, uma colherzinha de arroz, mas lá na garagem dele ele tem um carro de 600 mil. Se você for mais um pouquinho, ele tem a piscinona lá na frente e ele tem o helicóptero. Tem o heliponto e tem o helicóptero. Mas quando se toca em fazer para ele mesmo, para ele, pessoa, para a sua alimentação, ele é mesquinho.
Meu por conta Deus. do apego. Mas Então, se você se livra desses apegos a essas coisas da experiência da Terra, aí você se torna rico. Você pode estar cercado dos bens também, que você vai ficar rico. Mas porque você vai ficar rico dessa luz interior, que traz paz, que traz alegria, que traz harmonia, essa coisa maravilhosa que nos aproxima da nossa fonte. E ele vai estar tão cercado de bens fora, mas aqueles bens não diz respeito a ele mesmo. Ele está ali na posse, mas ele é totalmente livre daquilo. Tem muitos desses aí, viu? Muitos ricos abastados aí, espiritualizados, que eles pensam dessa forma. O que você vai fazer com essa coisa aí? O que você faz aqui quando você morrer? Não, tô nem aí para isso aí não, moço. Tô tranquilo. Eu tenho a ver comigo, eu tô cuidando de mim. Esse cara aí, ele entrou no reino dos céus. E, no entanto, ele é um cara abastado, que mora em São Paulo, no Alphaville, nas etapas mais elevadas do Alphaville. Né? Então, é isso que eu quero dizer. Que essa questão da acepção da palavra do Cristo, do rico, ela é muito universal, essa palavra. Ela pode abranger lá o mendigo debaixo da ponte. E ele ser tão orgulhoso e ter uma crença tão forte na autossuficiência que ele nem lembra que a alma dele existe. Esse aí é rico, avarento, esse é apegado a essas coisas, a visão terrena, e ele não vai se abrir para a visão espiritual. Então, eu penso assim também, que os termos que o Cristo usa é muito abrangente, né? Mas eu tenho aí esses 2 centavos para a gente refletir. quando eu falei de riqueza aqui, irmãos, eu posso não ter deixado claro, né? Mas do ponto de vista do egóico, sempre, tá? A pessoa, ela é pobre ou rica do ponto de vista egóico. Se ela é pobre egoicamente, ela vai ser rica espiritualmente, né? Se ela é rica egoicamente, ela é pobre espiritualmente. Então, é nesses 2 níveis de consciência aí, tá? Que eu me referi, né, à palavra lá atrás, tá? Eu entendi assim também. Porque o dinheiro, ele é um desejo de todo ser humano, mas mais ainda do egóico, né? Mais do egóico. Hoje o dinheiro para mim não tem importância como tinha alguns anos atrás, porque eu estou em outra consciência já, né? E se chegar a um ponto mais equilibrado, mais abastado, eu saberei lidar com essa situação, né? Sem me permitir ser dominado pelo ego. É diferente, né? Bem diferente. Mas quer ver uma coisa? É, Um teste de alma imagina um mundo onde a gente não precisa de dinheiro para adquirir alguns bens, ou qualquer bem. Conseguiria viver nele? Eu conseguiria, Sem porque precisar de dinheiro. porque hoje eu tenho uma consciência, e inclusive é desejo meu, né? É uma coisa que eu estou desejando, estou trabalhando isso, de ter a consciência de que o Pai é o provedor, Ele é o provedor, Ele é o provedor de todas as minhas necessidades, né? Então eu não preciso de nada que Ele já não possa me dar. E eu estou falando aqui, não é de nada específico, não. É só uma convicção. O que eu preciso, Ele sabe o que é. É nesse sentido que eu estou falando. porque a riqueza não tá no material, né? Está na consciência. A gente tem Olha, essa percepção. eu vou ler o texto aqui que eu uso hoje, né, para essas questões. Página 308 da carta 8. Então, em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. Então, é disso que eu estou falando. Você não precisa de nada, porque você sabe que o Pai vai cuidar de você.
Então você só agradece. Ele diz até assim: você vai levantar despreocupado de tudo. Aí, à medida que as coisas forem caminhando, o dia for passando, você vai saber o que tem que fazer porque a consciência está te direcionando. Isso é outro nível de consciência, irmão. É de dependência da consciência universal, né? Dependência salutar. Dependência de que ele está no controle de tudo. Que é a forma como Jesus resolveu expressar a consciência. Essa sim é a verdade, a consciência real, né? É como Jesus fez. Desprendeu-se de tudo, né? E foi fazer o trabalho da consciência. Eu estou falando desse nível de consciência, né? Então, nesse sentido aí, Roberto, é isso. Tirou, botou a camiseta, uma calça e de chinelo mesmo, você sai. Mas isso é um nível de consciência extremamente alto, né? Você depender totalmente assim da consciência para viver é Igual tremendo. os indianos, né, que andam lá só com uma fralda. É. Aqui na Índia as pessoas ficam muito felizes quando elas podem dar comida para um ser desses, né? É uma bênção para elas porque é uma recompensa espiritual. Aqui se a gente sai só de tanga aí, só de fralda amarrada, ninguém quer dar nada, ainda acha que vai pegar uma doença se chegar perto. Ela vai ser preso para tentar dar pudor. Também. Aí vai comer de graça na cadeia. É, tá acertando. Você vê, é a consciência espiritual de um povo, né? A gente está rindo aqui falando, mas é elevação espiritual coletiva do brasileiro e coletiva do povo indiano, né? A diferença que existe também. Mas a gente pode dar por encerrado por hoje. Maria Fernanda também está saindo. Que a gente já está com 1 hora, acho que 10h30. E aí amanhã a gente volta aqui. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Pode ser? Pode. Então, boa noite, pessoal. A gente não parou. Ah, não, tá certo, é. Tá certo. Desculpa. Né? Aí amanhã a gente volta aqui e que por coincidência é a parte 2 da carta 8. Muito bem. Gratidão. Tenham bons sonhos. Boa noite. Boa noite a todos, Tchau. gente. Boa noite, bom descanso a todos. Até amanhã. Tchau. Gratidão.